Irmãos e irmãs, eu sou a Suelen e esse é o podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Estamos no mês de agosto, um tempo dedicado para celebrar as vocações. Em comemoração a este mês, preparamos uma série de 4 episódios. Hoje é o terceiro. Vamos falar sobre a vida consagrada. Ser um consagrado na Igreja Católica significa responder a um chamado especial de Deus para viver uma vida dedicada exclusivamente a Ele, através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Esses votos representam um compromisso profundo com o serviço a Deus e à comunidade, seguindo o exemplo de Cristo. Para refletir sobre este tema, convidamos a irmã Hilda. Olá, irmã Hilda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente falar de algo que nos torna feliz, né? A vida consagrada, né? E também é bom estar aqui com vocês, fazer parte dessa paróquia, né? É sempre uma grande alegria estar. Antes de iniciarmos com as perguntas, gostaria de expressar em nome da Pastoral da Comunicação nossa gratidão pela disponibilidade da senhora em nos conceder essa entrevista. Irmã, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica na vida consagrada, os fiéis propõem-se, sob a moção do Espírito Santo, seguir Cristo mais de perto, entregar-se a Deus, amado, acima de todas as coisas, e, procurando a perfeição da caridade ao serviço do reino, ser na Igreja sinal e anúncio da glória do mundo, que há de vir. Desse modo, conta pra gente, como é ser uma consagrada? Ser consagrada é como afirma nossa Santa Madre Fundadora: viver em Deus, ter o coração e as motivações sempre voltadas para o seu amor. Concretizar esse amor em ações, em serviço, especialmente no cuidado e dedicação ao trabalho que a Igreja nos confia. Ela sintetiza essa ideia com o lema: coração a Deus e mãos ao trabalho. É uma frase da nossa fundadora que sintetiza tudo isso, o ser consagrado. Tem música, inclusive, né? A frase. Irmã, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, nos diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Diante dessa belíssima palavra, como foi o chamado de Deus na sua vida? Olha, foi assim uma coisa assim muito, para mim assim muito importante esse que eu senti esse chamado. Eu sou maranhense e sou de um interiorzinho bem pequeno lá do Maranhão. E em 68, as nossas irmãs, as Filhas da Misericórdia, foram daqui do Sudeste fazer essa presença de misericórdia naquele município. E assim, eu era menina, né? Era catequizando, assim, mas eu observava muito o trabalho que elas tinham, que elas faziam, a dedicação com que elas faziam, aquelas irmãs, assim, daqui do sul, e fazer trabalhos, assim, elas não mediam sacrifício, elas arregaçavam as mangas mesmo para fazer tudo. Lá naquele município não tinha nada, assim, não tinha catequese organizada, não tinha grupo de jovens, e elas fizeram tudo isso, e elas iam nos povoados menores que tinha, fazer catequese, levar a palavra de Deus. Elas iam montadas em cavalo, elas iam de barco, elas iam andando mesmo a pé. Era um trabalho assim belíssimo. Eu considero que aquilo é a missão, na verdade. Exatamente, né? Missionária. Então, eu admirava muito aquilo. E sempre pensava assim, eu quero ser assim, para eu fazer esse tipo de trabalho, porque é tão gratificante, né? Um trabalho desse na igreja, servir o reino de Deus. E foram algumas irmãs que realmente... Tinha a irmã Cláudia, que trabalhava lá numa maternidade,
que se dedicava totalmente assim na área da saúde, né, que era muito difícil, os recursos eram precários, né? Também tinha a irmã Paulina, que trabalhava mais assim na pastoral, da catequética, com os jovens. Tudo isso, para mim, aquilo era muito lindo, muito mesmo. E aquilo foi me despertando a vontade de me tornar, a ser uma irmã como elas. Quer dizer, eu senti que ali Deus estava me chamando. E assim, com o passar do tempo, alguns anos, eu me aproximei delas e falei que eu gostaria de ser irmã. E elas me acolheram muito bem. Eu vim para São Paulo, fiz toda a formação aqui. Eu ainda não tinha não tinha nenhum ensino fundamental completo, né? Concluí aqui no nosso colégio de Osasco, nós temos um colégio grande em Osasco. E depois comecei a formação religiosa propriamente dita. Aí quando me professei, fui morar no Paraná, já era irmã, né, lá no norte do Paraná. Depois voltei para São Paulo. Quando fiz os votos perpétuos, voltei para o Nordeste. E na época eu tinha assim, estava tendo um concurso público do estado lá no Maranhão. E eu fiz aquele concurso e passei. Aí eu fiquei lá por alguns anos, porque eu tinha que trabalhar, né? Sim. Trabalhava, mas também fazia a evangelização, trabalhava nas paróquias, na catequese, grupo de jovens, né? E fiz essa minha missão. Depois, quando me aposentei do estado, que foi agora há 2 anos atrás, aí a madre me transferiu para cá, para Campinas, e eu atualmente sou a diretora da escola, né? E trabalho aqui, é um trabalho realmente muito gratificante. Esse chamado forte, assim, que Deus fez para mim, através do exemplo daquelas irmãs e também dos padres, que eles eram italianos, né? Inclusive ainda tem um lá que tá bem senhorzinho, né? Eles vieram lá da Itália, aqueles homens, mas se dedicavam totalmente à missão. Não mediam sacrifício. Então, tudo aquilo me tocava muito, sabe? Eu sentia assim, um forte apelo para me tornar também uma missionária desse jeito. Em uma mensagem do Papa Francisco, do ano passado, ele faz 3 recomendações aos consagrados. Observem o Evangelho, obedeçam à Igreja, saiam para o mundo, a missão. Qual a importância da sua missão na igreja e na comunidade? Olha, uma graça que eu acho assim, muito importante foi a orientação que ele deu a participar da missa diária. A vida da igreja local, a simplicidade e a alegria de ser da igreja e viver sua missão. O exemplo de como viviam as irmãs e os sacerdotes que marcaram minha vida, esses que eu falei agora, né? Tanto as irmãs que eram italianos, vindo lá de Turim, e se dedicaram totalmente à missão, tudo isso. A missão que recebi do Instituto foi a educação, e continuo com essa missão de misericórdia, onde eu estou, eu procuro dar o melhor de mim, viver mesmo. A palavra de Deus, a gente não vive na íntegra por conta da nossa limitação humana, porém eu procuro responder. Perfeito. Fugindo um pouquinho aqui, conta pra gente só um pouquinho sobre a congregação das Filhas de Misericórdia. A nossa congregação, as Filhas de Nossa Senhora da Misericórdia, ela foi fundada por Santa Maria Josefa Rossello. Ela chamava Benedita, o nome dela de batismo, né? Mas depois que ela se tornou irmã, ela recebeu o nome de Josefa Rossello. E é de origem italiana, lá do norte da Itália, de Savona. Ela nasceu numa cidadezinha bem pequena, perto de Savona. Eu já tive a oportunidade de ir lá, de conhecer a casa onde ela nasceu, né? E também a nossa casa geral. E ela fundou a congregação, né, com esse desejo de
de viver a misericórdia, que todas as irmãs, as suas filhas, também vivessem a misericórdia. E com isso ela foi expandindo o Instituto dos Filhos de Nossa Senhora da Misericórdia. Hoje nós estamos em 5 continentes, estamos, acho que parece que são, não sei exatamente, mas deve ser isso, 20 países, né? Aqui no Brasil nós temos uma província que estamos com 12 comunidades. Estamos aqui no estado de São Paulo, aqui em São Paulo, temos também no Nordeste, Maranhão, Piauí, temos no Pará, e assim, o nosso foco de apostolado é a educação, né? Antes era a educação, era a saúde, era trabalhar com as crianças em situação de vulnerabilidade. Hoje já está mais assim, né? A gente já está mais com as pastorais também paroquial, né? E hoje o nosso forte é a educação nas escolas e as paróquias, as pastorais das paróquias. Na visão, né? Na sua visão, diga pra gente como que a gente faria para estimular o despertar das vocações da vida consagrada na comunidade. Acredito na experiência concreta. Percebo que as crianças que se sentem amadas e respeitadas crescem no aprendizado, o amor e o respeito. O despertar vocacional é sempre uma experiência do amor de Deus que passa pelos gestos simples, pela vida em comunidade, pelo exemplo de como é bom estarem juntos os irmãos, na escuta da palavra de Deus, na aproximação aos jovens, sem proselitismo, mas fazendo emergir suas capacidades, suas potencialidades. Estamos abertas a acolher jovens que desejam nos conhecer mais de perto. Moramos na rua Maria Rossello 71. Quem quiser, é só chegar e falar com qualquer uma das irmãs, que elas estão lá para receber, acolher. Fica esse convite, então, né, para quem quiser conhecer, né, fazer esse contato com as irmãs e conhecer mais sobre a vida consagrada. Irmã Hilda, mais uma vez quero agradecer pela disponibilidade em participar do nosso podcast, tá bom? Que Deus continue abençoando a senhora nessa missão que desempenha com tanto amor e dedicação. Eu agradeço sinceramente. Temos uma irmã muito querida em nossa família, filha dessa paróquia, né? Que é a irmã Shirley. Vocês conhecem, né? Filha da dona Cleusa e do seu Luiz. Como toda vocação na igreja é dom e iniciativa de Deus, rezemos sempre ao Senhor que envie operários para a sua igreja e a Mãe de Misericórdia acompanhe cada vocacionado no seguimento de Jesus. Amém. Esse foi mais um podcast da Paróquia São Jerônimo Emiliani. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades no canal. Um abraço fraterno e até a próxima!